Ontem nós tivemos um tempo tão tremendo e o Senhor falou de uma forma muito poderosa, de uma forma muito tremenda, quando o Senhor finalmente trouxe à tona as terríveis, inacreditáveis consequências do pecado, as consequências catastróficas do pecado, a inacreditável consequência do pecado. Eu quero dizer que quando você vê a forma como a igreja deste dia presente está brincando com o pecado, você não pode evitar de ficar pensando e dizer, espere um pouco, estamos falando a respeito da mesma igreja que Jesus libertou no Calvário ou de outra igreja? Porque você vê, eles estão pecando, brincando com o pecado. Na igreja, eles mudaram a agenda do Senhor. Eles estão executando a sua própria agenda na igreja. Foi tão importante ontem que o Senhor trouxe isso, a identidade da igreja, o sofrimento, a rejeição pela qual a igreja precisa passar. Foi tão importante que o Senhor trouxe isso à tona, a rejeição pela qual a igreja precisa passar agora, especialmente se você anda em justiça, em retidão. A Bíblia diz que aqueles que buscam andar em santidade, eles têm que ser perseguidos. E as consequências do pecado, onde Deus não disse, veja, eles ainda são muito jovens, é a primeira vez que eles estão aqui, ou você pode fazer uma projeção, vamos dar a eles tempo, mas imediatamente após eles pecarem, eles estavam no jardim, ele os feriu com uma maldição eterna, morte, a maldição suprema. Então, eu quero dizer que aquilo foi tão espantoso, foi muito poderoso ontem para trazer à tona as consequências sérias do pecado, que não apenas ele feriu a humanidade com a maldição da morte, mas ele também feriu o universo, ele também amaldiçoou o universo, ele amaldiçoou o homem e amaldiçoou o universo. As consequências do pecado para uma geração que literalmente abraçou o pecado. Se você vê o que está acontecendo na igreja deste dia presente, se você comparar a definição, a identidade da verdadeira noiva de Cristo que o Senhor deu ontem, a igreja que eu li em 2 Timóteo, onde ela tem que suportar o sofrimento e usar o seu sofrimento para refinar a sua fé. Ele diz que o ouro é precioso e tem que passar pelo fogo e pela fornalha para soltar, para limpar e purificar as impurezas. E então ele diz que, entretanto, o coração é muito mais valioso, é um tesouro maior do que o ouro. Então, quanto mais as pequenas aflições e sofrimentos que nós temos e provações que nós temos, quanto mais nós deveríamos permitir que elas refinem a nossa alma, a nossa fé, para que tenhamos uma fé testada, provada, porque a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Mas você vê que o Senhor levantou um caso muito sério contra a igreja deste tempo presente, que eles não podem suportar o sofrimento, eles toleram o pecado, mas não podem tolerar o sofrimento. Eles não podem suportar uma pequena aprovação. E algumas vezes o Senhor quer construir um testemunho, Yahweh quer construir um testemunho. Você vê que o próprio Senhor Jesus passou por uma aprovação no deserto para quebrar as costas do diabo e para levantar um testemunho. Mas então, quando você olha para a igreja deste dia presente, ela não pode suportar nenhum sofrimento por amor ao Evangelho. Ontem, o Senhor trouxe muito poderosamente que a recepção que a terra deu para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o Senhor, Ele me levou a ler em Mateus capítulo 8. Mateus 8, versículos 18 a 20, Jesus era desabrigado.
E o Senhor me levou a ler. Eu não li. Eu queria ler Lucas capítulo 9, 52 a 57. Ele era desabrigado. Entretanto, ele possui mansões no céu. Se há alguma imagem da disfunção, da inutilidade, da futilidade da terra deste dia presente, então esta é a imagem bem aqui, que aquele que possui mansões no céu, aquele que foi preparar para nós mansões, de acordo com João 14, de 1 a 6, aquele que é o rei da criação, o Criador, quando ele vem, ele é sem teto. Então, se há alguma imagem que deve te dizer que nós devemos rejeitar a terra, é exatamente esta. E eu nem mesmo cheguei ontem aonde ele estava faminto. Ele estava andando, vindo de Betânia, e ele estava faminto, e ele viu uma figueira que não tinha fruto. Então, ele a amaldiçoou. Ele a amaldiçoou e disse: inútil, você não dá fruto. Você não dá fruto. E, entretanto, ele que alimentou 5.000, e em outro lugar ele alimentou 4.000. E em outro lugar, João capítulo 6, ele diz que ele é o pão eterno. Como ele pode estar faminto? Então, se há uma imagem que realmente trouxe à tona o fato de que nós não devemos amar o mundo nem as coisas do mundo, e que a vida nesta terra é fútil, vai acabar em futilidade. E aqueles que investem sobre esta terra vão acabar sem nada, em futilidade, porque nós nunca vimos ninguém ser enterrado com a sua casa, nós nunca vimos ninguém ser enterrado com o seu carro, ninguém ser enterrado com a sua conta bancária. Quer você seja milionário ou não. Então, se algum quadro de que nós, como igreja que fomos iluminados, mostra que nós nunca devemos confiar nesta terra, nunca devemos acumular nesta terra, é a imagem de que Cristo Jesus, depois da entrada triunfal, então no dia seguinte ele está vindo a Betânia, ele está faminto de manhã. Meu Senhor está faminto. Como que aquele que é o pão eterno pode estar faminto enquanto ele está na terra aqui? Como que aquele que alimentou 4.000 e em outro ponto, 5.000 sem contar mulheres e crianças, com pão, até que eles se encheram 12 cestos. Como que ele, que é o verdadeiro pão que os alimentou no deserto por 40 anos, como ele pode estar faminto quando ele está na terra? Agora aqui na terra ele está faminto. Então, se tem algum retrato, uma imagem que realmente enfatize que esta terra é totalmente fútil, inútil, não está adequada para o propósito, por causa do pecado, quando o homem pecou, então ela foi ferida com a futilidade. O Senhor a subjugou a futilidade. Então, esta imagem. Então, este é um tempo tão maravilhoso quando o Senhor finalmente está dizendo que o livro de Lucas 9, 23, então torna-se o padrão para definir a verdadeira igreja, a verdadeira noiva de Cristo. As consequências do pecado. Como então a igreja deste tempo presente pode estar em pecado? Veja as consequências catastróficas. E lembrem-se os dois servos do Senhor em um ponto pularam e disseram: como que o pecado pode estar na igreja? Eles deixaram o microfone e disseram: como? Vocês foram iluminados, vocês são cristãos, vocês deveriam ser a luz do mundo para falar para eles das consequências do pecado. Como que vocês então podem ser achados em pecado, se deleitando no pecado? E quando você olha a igreja deste dia presente, e o Senhor ontem levantou a cruz, o tomar diariamente da cruz e crucificar a sua carne, e ele diz: este é o padrão, este é o marco, essa é a verdadeira identidade da sua verdadeira igreja, da verdadeira igreja que vai entrar no arrebatamento. Mas quando você olha para a igreja deste dia presente, na sexta-feira, os jovens têm discoteca, e quando você pergunta para eles: por que vocês têm discoteca? Eles dizem: não, os jovens são assim, você tem que deixá-los interagir uns com os outros, por isso eles têm discoteca. Eles têm namoro na igreja, os moços e as moças estão namorando, e eles dizem: não, é melhor eles namorarem da igreja do que lá fora. Então, se você olhar as falsas profecias dos falsos apóstolos acontecendo na igreja, você pode dizer que esta igreja não está carregando a sua cruz. Se você ver o evangelho da prosperidade que
eles estão pregando na América, Europa, todo lugar, Nigéria, Malawi é pior, todos os lugares, a corrupção do evangelho no Zâmbia, todos os lugares globalmente. Então, esta não é a igreja que o Senhor estava definindo ontem quando ele disse para negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente. Foi tremendo ontem. Foi muito poderoso ontem. Muito grandioso. Que o Senhor, ele disse, o Senhor é o bom pastor, e ele deu o exemplo dos dois pastores. O Senhor é o bom pastor, e ele trouxe no livro de Gênesis 33, versículos 14 e 15, onde ele diz, meu Senhor, o Senhor sabe, o Senhor vai na minha frente, porque eu estou vindo com o rebanho. Há crianças e as ovelhas que amamentam suas crias, e eu não posso forçá-las demais, eu preciso devagar, senão elas morrerão. Eu preciso ir no passo delas. Bom pastor, cuidando eternamente, ele ainda leva algumas nos ombros assim. Então ele disse que agora mesmo, o bom pastor, ele viu que a igreja está se desviando, e então ele está dizendo, voltem, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz, crucifiquem a carne, os desejos pecaminosos deste mundo, porque este mundo está terminando brevemente, é fútil, é temporário. Eu achei que foi tão poderoso ontem, eu achei. É um tempo muito grande na igreja, muito poderoso. Agora, como? Desabrigado, rejeitado, e entretanto para nós, ele foi rejeitado. Então, há tanto que eu preparei para ler para vocês ontem, mas eu precisava de tempo. João 1:11, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então você vai a João 1:12, o próximo versículo, ele diz, mas todos aqueles que creram, ele os fez filhos, aceitos, enquanto que ele mesmo foi rejeitado, ele estava sedento na cruz. Se você ler Isaías 55, venha e beba de graça. Se você ver João 7:37, ele diz, todo que está sedento, venha e beba, a fonte eterna. Como ele pode ter fome? Como ele pode ter sede quando ele é a fonte? Isto fala da disfunção, da futilidade sob a qual Deus Pai colocou a terra depois do pecado de Adão e Eva. Quando eles pecaram, vejam como eles o avaliaram em 30 centavos. Esta terra, eles não sabem o valor do seu Criador, o Messias, e é por isso que o Senhor estava usando tudo isso para desconectar a igreja. E eu estou feliz que muitas pessoas, milhares de textos vindo, dizendo que agora eles estão se desconectando da terra, eles sabem que esta terra não tem nada para eles, não tem nada, é totalmente inútil. Mas a igreja de Cristo, se você olhar para a igreja de Cristo deste dia presente, ela ensinou aos crentes a adquirir as riquezas da terra. Isto é inacreditável. Isto é absolutamente inacreditável. Os pregadores deste dia presente estão falando a respeito de cheques no correio, isto e aquilo, muita coisa. Você tem que juntar riqueza, juntar não sei o quê. Entretanto, o Senhor está dizendo, é fútil. Esta terra será destruída e uma nova terra criada. Mas uma outra parte que surgiu foi quando o Senhor exaltou a herança, a poderosa e inacreditável herança da glória, quando ele disse que tem que haver sofrimento antes da glorificação. Tem que haver sofrimento que, contanto que você seja participante com ele do seu sofrimento, para que então você possa ser glorificado com ele naquele dia, ser co-herdeiro com ele. Lembre-se que o Messias, ele herdou a terra inteira, o céu inteiro, até mesmo a nova terra e o novo céu que está vindo e a nova cidade da Nova Jerusalém. E ele está dizendo, o que é isso que está enganando a igreja hoje, a geração deste dia presente, até o ponto em que agora eles estão focados aqui na terra, essa terra que vai ser destruída, mas ele deu a vocês a herança de Abraão também. Então, para vocês que são co-herdeiros com o Messias, então vocês são co-herdeiros da Nova Jerusalém, co-herdeiros do novo céu e da nova terra que estão vindo. E então ele está dizendo, vocês são co-herdeiros do próprio Deus, vocês vão herdar Deus. Vocês estarão sentados em um lugar onde Deus está bem na sua frente, vocês vão adorar para sempre, enquanto que outros estarão sendo incinerados e queimando no inferno para sempre. Então o Senhor literalmente jogou no lixo este evangelho da prosperidade, que é horizontal e focado na terra, cheques do correio, conseguir isso e aquilo, avião particular, comprar terreno e construir isso. Não! Ele está dizendo, nós
Nós precisamos focar na glória que há de ser revelada. E ele disse, contanto que, essa é a chave, contanto que você sofra com ele, para uma geração que não gosta de sofrimento. Foi tão poderoso. Uma séria conversa que o Senhor teve com a igreja. Um despertamento, ele disse, não, você tem feito uma auditoria espiritual em você mesmo, você tem recebido aquilo que a Bíblia diz dos verdadeiros discípulos de Cristo, os verdadeiros seguidores de Cristo, o que o próprio Jesus diz, a palavra diz, e o que você é. Você tem comparado os dois para descobrir-se, e o tempo acabou e o Messias está vindo. Você já descobriu se você é a verdadeira igreja de Cristo? Algumas vezes as pessoas, por causa do pecado na igreja, a apostasia, eles possam brincar, eles possam tentar brincar. Algumas vezes as pessoas possam tentar brincar e dizer, não, ele quis dizer discípulos, ele não disse igreja. Não, discípulos são seguidores. Lembre-se que a igreja de Cristo, mas o que eles querem é ficar no pecado? Não, essa é a definição da igreja que entra no arrebatamento, no reino da glória. Então, eu não tenho tempo agora, eu vou ligar talvez mais tarde, vou dar tempo para outras pessoas. Está acontecendo um grande fluir aqui, as pessoas estão se arrependendo e dizendo que eles agora jogaram totalmente no lixo o evangelho da prosperidade e acumulação de riquezas. Muito obrigado, pastora sênior Gertrude Margaret.